Com vocês, Clínica do Pet, com todo amor pro seu bichinho. Está começando mais um episódio do podcast da Clínica do Pet. E é com grande satisfação que hoje recebemos aqui uma parceira da doutora Fernanda, de longa data. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Doutora Mariana Jorge. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, muito boa noite. Obrigada a todos, obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais, né, com o histórico que a gente já tem, né, Fer? A gente já se conhece da profissão, de outros momentos. Sim. Então, é um prazer e com carinho enorme estar aqui com vocês hoje. Muito bacana, seja muito bem-vinda. E também para trazer, enriquecer esse episódio aí, uma pessoa que já está há bastante tempo conosco aqui, a doutora Fernanda. Sim, muito obrigada, boa noite a todos. E queria agradecer a Mari por ter aceitado o convite. É uma pessoa, assim, que eu tenho muito como referência, porque quando eu estava engatinhando na veterinária, ela já estava ali ao meu lado, me ajudando, me auxiliando. Foi minha mentora por muitos anos, então tenho só que agradecer. Mas faz muito tempo que vocês se conhecem? Muitos anos. Eu acho que mais de 10, né, Mari? Por aí, né, Fê? Eu acho que gira em torno de uns 10 anos E já. chegou a trabalhar juntas? Sim. Na época de clínica geral, né, a gente fez um bom período de clínica geral juntas. Eu fui estagiária da Mar. A Fê foi ainda Legal. estagiária, e depois que ela foi estagiária, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas. Sim. E foi sempre um período muito bom. Muito gostoso. Tenho muito orgulho, não só dessa relação, como da profissional. Sim. E de ver tudo que vem acontecendo. E é recíproco, é muito gostoso. Muito bacana. Doutora, da onde que surgiu essa vontade de se tornar veterinária? Eu sempre gostei muito dos animais, né? Mas mais do que gostar dos animais, eu gostava de estudar, de entender o funcionamento do corpo, dos organismos. E eu me identificava muito mais com a veterinária do que com a medicina, por exemplo. Né? Então, para mim, sempre foi um pensamento mais objetivo que eu gostaria mesmo de fazer a veterinária. Entendi. E aí você decidiu e partir para um caminho de oncologia, né? Como que foi isso? Você tem algumas especializações, né? Eu falo, né? Na vida a gente tem alguns privilégios que permitem que a gente consiga aproveitar as oportunidades, né? Então, eu sempre tive cercada por boas pessoas, me ajudaram muito nesse processo do crescimento e do entendimento profissional. Porque a gente também amadurece como indivíduo e vai se identificando como profissional dentro de uma especialidade ou outra. Então, depois de um tempo de rotina de clínica geral, eu tanto gostava muito do tema da oncologia, pelo desafio que sempre representou para a gente na rotina, né? Como também, na época que eu comecei a me especializar, a gente ainda não tinha tanto recurso assim. Sim. Então, não tinham muitos profissionais que faziam, né, ou que gostavam de trabalhar com essa área. Então, realmente havia uma lacuna ali, né, de pacientes que precisavam de um cuidado, de um atendimento especial e que, de repente, não era um nicho muito trabalhado, né? Então, na época não tinha quase, né, profissional ali, porque eu peguei bem essa época da Mari ainda atendendo como clínica geral e começando a fazer a especialização, né? Então foi muito gostoso poder participar junto assim desse processo dela, porque foi bem no período de transição assim de clínica geral para iniciar o atendimento especializado em oncologia. E esse cenário mudou hoje? muito. Mudou? Teve um avanço muito grande em questão de técnicas, né? Como que está o cenário hoje, nos dias de hoje? Hoje nós temos ferramentas muito importantes que evoluíram, tanto para a parte de diagnóstico como para tratamento. Né? Então, hoje a gente entende melhor o comportamento e o que pesquisar dentro das doenças, né? Especificamente do câncer, a gente sabe o que pesquisar dentro de cada tipo de câncer. E, com isso, disponibilizar tratamentos mais específicos, com menos efeito colateral, com melhores respostas. Né? Então, sim, isso vem evoluindo e muito. Sim. Bacana. E hoje o tema, ele traz um pouquinho para falar sobre como proteger seu pet do câncer de mama. Antes da gente entrar na proteção, é importante todo mundo ter o conhecimento, né, do que é esse câncer de mama em pets. Aproveita essa pergunta para saber se tem uma diferenciação. Gatos e cachorros é a mesma coisa? Não é? Bom, então, vamos lá. Eu vou começar. A Fer vai me complementando aqui. Não, Mari. Por favor, Fer, que a gente, né, fala a mesma língua. Sim, não, vixe.
Então, em cadelas, a gente sabe que o câncer de mama é o mais frequente, é o que tem maior incidência, é o que maior acomete essa espécie. Então, cadelas fêmeas pensando em câncer, o tipo de câncer que mais acontece nessas cadelas é o tumor de mama. Tá? Infelizmente, a gente pega muito na rotina. Muito, né? é muito comum. É comum. Já nas gatas, não é tão comum. Né? É o terceiro maior incidência, né? O terceiro tipo de câncer de maior incidência nessa espécie dos felinos. Mas quando ele aparece, ele tende a ser muito agressivo. Então, ele é mais desafiador. É mais desafiador, bem mais desafiador. Isso. Quando vocês tratam, assim, agressivo, né? É algo que tem um tempo muito curto para tratamento? Como que funciona? Quando a gente usa esse termo de agressividade, tem relação com o comportamento que a gente espera. Mas não é algo que, assim, é agressivo, não tem tratamento. Ele tem tratamento também. Hoje, acho que assim, é muito difícil a gente pensar em qualquer entidade, né, de diagnóstico que não tenha um tratamento. Sim. Né? E na oncologia isso não é diferente. Então, nós temos linhas diferentes de tratamento que a gente vai instituir ou recomendar dependendo de como que a doença está naquele indivíduo. Momento, né? Então, não só do tipo de câncer que aquele cão ou aquele gato tem, né, mas como que está no organismo dele se comportando essa doença, para daí a gente conseguir direcionar de forma adequada uma conduta. E falar, não, o melhor tratamento aqui é esse ou é aquele. Sim. E quando a gente fala de paciente oncológico, as linhas de terapia dificilmente vão ser únicas. A gente sempre fala de um tratamento múltiplo. Sim. Então, nós vamos associar... Individualizado, né? De acordo com o que o paciente está apresentando naquele momento, né? Muitas pessoas já colocam toda uma incógnita na cabeça no sentido assim, nossa, vai morrer, vai passar mal, não vou querer porque vai sofrer. Não, mas calma, né? Vamos explicar, vamos avaliar as possibilidades. Hoje, atualmente, a gente tem a medicina evoluiu bastante, então sempre eu gosto muito de ter essa conversa com o tutor e a gente traçar as possibilidades e, em conjunto, a gente definir qual o melhor caminho a se seguir. Isso é muito importante, né? Porque o tutor ele precisa se sentir acolhido dentro dessa situação. A gente já está falando de uma área que é muito delicada, que é polêmica, né? Afinal de contas, já existe um tabu que vem da medicina, e aí a gente também vê isso acontecendo dentro da veterinária. Com esse tema, a gente acaba mexendo com o fator emocional, por mais que a gente não tenha preparo profissional para isso, é praticamente impossível você, né, não tocar sem querer nas emoções desses tutores. Afinal de contas, eles estão fragilizados, entendendo e já com alguns pré-conceitos de que aquilo vai ser muito ruim. Né? Então, a primeira coisa é uma desconstrução. Sim, é isso mesmo, é uma desconstrução. É desmistificar o tema ali, a doença, até para ele estar se sentindo mais acolhido naquele momento e que a gente está disposta ali a ajudar, auxiliar, pensando no conforto, na qualidade, de tentar fazer o máximo por aquele paciente, mas mantendo a qualidade de vida dele. E vocês percebem que assim, o tutor chega no consultório, ele tem aquele famoso, dar um chat GPT, um Google, com esse tipo de conhecimento, ou não? Ele entra normalmente aberto a entender um pouquinho mais. Como que tá isso na clínica médica? E o meu perfil de cliente, ele costuma vir já assim com um rascunho ali das possibilidades, né? E aí, o que eu acabo optando é conversar, né? E explicar, avaliar o paciente ali em conjunto, mostrando as alterações e a gente juntos rascunhando ali os possíveis diagnósticos, né? Então, quando ele sente, às vezes, um caroço ali na mama, alguma inflamação, uma lesão ali que não cicatriza, uma vermelhidão, drenando um líquido ali meio diferente, a gente já meio que dá um gancho ali, né? Pensando nas alterações de mama, às vezes eles já vêm receosos, será que é um tumor? Será que é algo ali, né, mais ruim? Então, a gente vai, né, orientando para os possíveis exames para a gente tentar fechar o diagnóstico e, diante do diagnóstico em mãos, juntos a gente também vai construir qual o melhor caminho a se seguir. Mas o meu perfil de cliente, ele costuma já vir ali já com uma listinha. Não sei os da Mari, mas provavelmente também. Sim, é comum, né?
Mesmo porque as pessoas estão preocupadas, elas vão buscar informações. Hoje em dia é muito, muito fácil e aberto o acesso. Sim. Então, e eu não vejo isso com maus olhos. Sim. Pelo sim. contrário, né? Eu acho que a pessoa é um excesso de zelo, a pessoa está Sim. preocupada. Então, poxa, a gente poder também debater, discutir, falar, isso faz sentido. Não, isso não faz, Sim. isso não é desse jeito. Né? Então, é também uma oportunidade para a gente demonstrar o nosso conhecimento. Então, eu vejo isso como uma forma interessante. E o que eu costumo fazer também? Às vezes é novidade para a pessoa. Ela chegou ali, né? Ela não estava atenta a alguns sinais, e a gente diagnostica. E aí depois eu falo para ela, ó, você já passou por essa situação? É a primeira vez? Você já acompanhou algum caso parecido? Ai, não. Então, pesquisa sobre o assunto, chega em casa, porque às vezes a gente fala muita informação ali dentro do consultório, até para ela digerir aquilo, Não acaba consegue sendo, absorver, né? não Muita consegue coisa. absorver. Aí eu oriento, pesquisa, né? Vai tentar saber sobre a doença, e aí no retorno a gente senta e conversa de novo para colocar os pingos nos is, porque às vezes é muita informação ali também, já sai já super preocupada, tudo que a gente falou ali às vezes acaba não absorvendo da maneira adequada. Então, quando chega também sem nada ali de referência, eu sempre falo para também dar uma estudada, pesquisar sobre o assunto, para depois a gente sentar num momento de mais calma, de tranquilidade, para a gente ir colocando, né, os pontos nos is mesmo. E é impressionante, né? A gente tá lá, parece que sai... Na hora que você tá para sair, a sensação é, putz, perguntei tudo que eu tinha para perguntar. Aí você vai caminhando, você vai andando, vai chegando em casa. Nossa, eu deveria ter perguntado aqui. Isso, Ah, sempre mas acontece. E acontece. Acontece do doutor depois que saiu, mandar uma mensagem também. Direto. Deixa eu mandar uma mensagem que eu esqueci de perguntar isso. Direto. E é comum, porque assim, a pessoa ela tá, né, com um fator emocional ali, né, às vezes nervosa, apreensiva. Então, mesmo a gente tentando deixar tudo ali muito bem descrito, orientado, vão surgir dúvidas, né? Às vezes ela tá tão receosa e apreensiva que chega em casa e esquece tudo. Aí, E eles estão inseridos num ambiente familiar hoje de forma muito íntima. sim. Né? E cada um dentro da família tem um perfil e uma característica. Sim. E muitas das vezes aquilo que a gente conversou no consultório, nesse processo, né, de compreensão, de diluir tudo aquilo que a gente falou, envolve conversar com os familiares. Sim. Né? E também nisso vão surgir novas dúvidas. Poxa, e aquilo? Às vezes a pessoa nem tem aquele ponto de vista, Sim, né? sim. Vem do outro familiar. Então, é importante, porque por mais que a oncologia seja um assunto urgente, a gente precisa tanto mapear esse paciente antes de tomar uma conduta definitiva, Sim. né? Como também dar esse espaço e esse tempo para a família compreender e entender o que está por vir. Sim. Perfeito. E, doutora, o que é exatamente o câncer de mama? O câncer de mama, quando a gente fala de câncer, né, para que ele aconteça, a gente chama de multifatorial. São vários fatores para que ele possa se desenvolver. Então, vários fatores que vão agredir aquela célula a ponto de causar uma mutação e desenvolver o câncer. Né? Então, essa mutação normalmente tem relação com proliferação. Essas células começam a se proliferar de forma desgovernada, crescer e se disseminar. Né? Quando a gente fala do tumor de mama, o próprio estímulo hormonal de cada ciclo estral, que é o que a gente conhece popularmente como CIL, então a cada CIL vem um estímulo hormonal para essas mamas se desenvolverem e depois, não houve uma gestação, por exemplo, vem acontece a inibição desse estímulo para que essas mamas involuam. Sim. E essa característica do próprio ciclo estral já pode ser o fator para desencadear e desenvolver o tumor de mama ou o câncer de mama. E existe prevenção para isso? Consegue... a castração, por exemplo, ela é um meio de prevenção? Sim, hoje nós temos isso como entendido, né? Sim. Então, temos alguns fatores já bem estabelecidos. A gente sabe que quando a gente faz a castração precoce, a gente tem um caráter de prevenção realmente para tumores de mama. Sim. Né? Lembrando que castração para a gente aqui no Brasil é uma medida de controle de saúde pública. Sim. Né? Então,
na hora de termos esses resultados ao pé da letra e falar exatamente desses números, a gente tem que lembrar desse fator também, que a castração a gente tem aqui como uma medida de saúde pública. Então, realmente, ela precisa ser aplicada e utilizada. Mas, em casos onde o tutor ou o tutor está buscando informações direcionadas a respeito do PET, a gente consegue direcionar de acordo com raça, de acordo com características anatômicas, o melhor momento para essa castração. Sim. Eu sempre falo, é uma conversa assim muito reta e direta com o seu veterinário, né, de confiança. Até para definirem juntos se eu vou acabar optando por uma castração, né, antes do primeiro cio, né, antes da maturidade sexual, ou se vai ser interessante a gente esperar pelo menos um cio para terminar a fase de crescimento, maturação, desenvolvimento, né, dos órgãos e tecidos. Então, tem que ser muito bem conversado, né, e colocado na balança. E aí, o tutor, ele analisa as possibilidades e a gente define juntos, né? Mas para prevenção para o tumor de mama, a castração, né, no período ideal ali, acaba sendo a melhor forma de prevenção mesmo desse tipo de... E tem outros fatores também? Por exemplo, alimentação, local onde o animal está. Tem algum outro tipo de situação que a gente pode trabalhar isso como sendo... são os fatores epigenéticos, né, Mário? Vai além da genética ali, né? Epigenéticos, né? Tá bom. Mais um termo para a gente conhecer. Epigenético. Pode falar, Mário. Sim. Nós temos, né, esses diversos fatores, com certeza. O espaço que a gente divide é comum. Então, a gente acaba ficando expostos, né, a fatores semelhantes. Então, nós temos, além dessa forma de prevenção, outros cuidados são importantes de serem tomados. Não só para o câncer de mama, né, Mari? Para outros também. Em especial, falando do câncer de mama, a gente sabe também que o uso de progestágenos, que seriam aquelas popularmente conhecidas como a vacina anti-cio. Anti-cio, ou a medicação para prevenir ou evitar o cio. Já ouvi falar também a pílula do dia seguinte. Sim. Então, esse tipo de medicação pode induzir câncer de mama. E, infelizmente, vira e mexe, a gente recebe lá na clínica pessoas perguntando se a gente aplica esse tipo de medicação. É muito triste a gente ainda ter esse tipo de produto possível de ser comercializado, né? Mas isso encontra em clínica? Agropecuária também encontra? Onde que a gente localiza Eles isso? conseguem ter acesso, né? Mas é algo proibido hoje ou não? Não é proibido. Esse é o problema, né? Infelizmente, não é proibido. Esse que é o problema. E sinais de alerta, né? Eu tenho um animalzinho lá, como que eu consigo saber de que ele está começando a ter uma alteração? Devo procurar um especialista? Hoje a gente fala bastante do toque amigo. Isso. Que nada mais, nada menos do que você, né, como tutor, palpar, realmente tocar as mamas da sua cadela, né? Da gata é um pouquinho mais difícil, mas é importante, desde filhotinho, já fazer esse hábito para que eles se acostumem com isso. Que vire uma rotina, né? Que vire ali algo comum. Então, a semelhança do que a gente fala, né, do que se vê na medicina humana da mulher fazer o autoexame, né, o toque amigo seria a transposição, né, desse método também de prevenção. Então, é importante fazer sempre a palpação das glândulas mamárias. Eu sempre falo para os tutores lá, vira e mexe, vira de barrigão para cima, faz um carinho caprichado ali, apalpa bem, usa aquele momento ali, fofura, de apertar, de realmente de ser uma coisa gostosa, mas já fazendo uma autoanálise ali, né, do que eu estou palpando, tá normal, porque quando você sabe que tá tudo bem, é mais fácil de você saber quando tem alguma coisa de diferente. Exato. Mas aí o que eu vou localizar, né? Eu estou fazendo a palpação, eu percebo algum um carocinho. Como que é isso? Como que o tutor pode, através da explicação, saber mais ou menos que, opa, peraí, calma, essa mama ela tá alterada? Normalmente sente um nódulo mesmo, né? Então, ele pode ter tamanhos diferentes. A ideia de fazer esse exame com rotina, com frequência, é para detectar cedo. Quanto menor, melhor. Né? O prognóstico, ou seja, melhores as chances da gente instituir um tratamento e ter uma ótima resposta. Sim.
né? Então, vai sentir provavelmente algum tipo de nódulo mais firme, de característica mais endurecida. Isso, que não some aquele É negócio uniforme? ali. Ele é uniforme? Ou? Não, ele Não? pode ser mais circular, pode ser uma coisa mais ali, uma apresentação, né, mais espalhada. Pode começar a drenar um líquido ali diferente, você aperta, sai um líquido meio sanguinolento, ou um líquido meio esquisito, sente dor, né? Às vezes tem uma sensibilidade ali exagerada, fica ali lambendo toda hora, né? Já é um sinalzinho de alerta. Ferida ali, às vezes, né? Aquele tumorzinho, ele cresceu tanto que ulcerou, né? Que veio a furo, formou uma ferida, então aquela ferida que não cicatriza, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito maior com aqueles pets que são bem peludos. Porque, às vezes, no visual, se você não tem o toque amigo, você não vai perceber. Você só vai perceber a hora que o negócio ali tá um caroço de manga ali, Já né? está muito grande, muito né? grande. Avançado. Ou seja, as chances de uma boa resposta ao tratamento são menores. E tem exame para isso também? No humano é feita a mamografia, né? Tem algum tipo de exame assim para fazer também pro animal? Desculpe se a pergunta foi meio besta, mas é uma curiosidade que talvez assim, não tem, mas não chegou ainda. Não se tem, né? Como que funciona? Na medicina veterinária a gente fica mais a depender mesmo do toque amigo, né? Isso. Por isso que é importante também os check-ups regulares, né, com o veterinário, porque aí quando ele vai fazer ali a avaliação no momento da consulta, vai palpar essas mamas, né? E o que a gente tem à disposição na veterinária são mais os exames para a gente estadiar, né, para ver se não tem quando diagnostica, né, a gente acaba tendo que investir em alguns exames, mas para a gente ver se não já tem uma possível metástase. Então, às vezes, um raio-x de tórax, um ultrassom abdominal, uma citologia, às vezes, ali, né, para fazer uma... Para a gente já saber com o que está lidando, lidando. se é um tumor benigno ou maligno. Isso, porque pode ser benigno, né? A chance ele é menor, mas pode ser, às vezes, um tumor benigno ali. É só um aumento do tamanho ali, né? Uma hiperplasia, né? Um aumento ali benigno, né? Da célula, não acaba sendo um tumor, um câncer, né? Porque tumor pode ser benigno ou maligno. Mas então são esses exames que a gente tem à disposição, né? Mas quando a gente vai tentar diagnosticar e investigar se tem metástase. Não sei se a Mari quer complementar com alguma coisa. Mas é bem isso, né? A gente não consegue ter nem ultrassom e nem um exame semelhante à mamografia para fazer com os animais, né? Mesmo porque se fosse um exame semelhante à mamografia, ia precisar de anestesia. Sim. Né? É difícil de você falar para cachorra ou para gata, né? Falar, vai ficar quietinha aí que vai apertar só um pouquinho e você espera. Não vai dar. E o doutor fica receoso. Quando você fala que vai precisar anestesiar, às vezes, para fazer um exame, ele já fica meio assim. E aí já vai se tornando também um exame mais invasivo. Sim. Né? Então, nós temos algumas medidas de mapeamento, né? Que é isso, a gente identificar como é que está o organismo como um todo, de forma minimamente invasiva antes de partir para exames mais invasivos. Tá. E a linha de tratamento? Como que funciona? A partir do momento que a gente tem diagnóstico e estadiamento clínico, né, que é entender como é que está a doença no paciente, a gente, para tumor de mama, a gente vai sempre partir da primeira linha de tratamento, que é a cirúrgica. Né? A gente dificilmente acaba não conseguindo fugir, né, Mari? Isso. Só quando, às vezes, a situação está muito avançada, a gente, às vezes, faz uma cirurgia ali. Difícil, às vezes, até de escapar, né, da cirurgia. Mas acaba sendo a primeira linha mesmo de eleição. Nós temos uma entidade, né, de tipo, né, de tumor de mama, a qual a gente não deve fazer cirurgia, que é o carcinoma inflamatório. Então, o carcinoma mamário inflamatório. É o único tipo de tumor de mama que não se recomenda cirurgia. Sim. Mas para os demais, a primeira linha de tratamento, a gente costuma trabalhar na parte cirúrgica. Sim. E existe quimioterapia também para isso? E aí que entra a importância dos exames pós-cirurgia. Sim. Né? Então, fundamental, né, mano? A quimioterapia você arranca a mama, tira depois a mama. você faz o acompanhamento para ver se precisa de quimioterapia. Então, depois que foi feita a cirurgia e a remoção das mamas com tumor, com a devida margem de segurança, né? Porque
Sucesso de cirurgia oncológica é margem de segurança. Sim. Não adianta falar, eu vou tirar só o nódulo, tira só o tumor aqui. É melhor não fazer nada. É melhor não fazer nada. E olha que, infelizmente, a gente pega bastante na rotina. Infelizmente. Então, depois de feita essa cirurgia com uma margem de segurança adequada... E marcação também do linfonodo sentinela, né, Mar? Isso. Que geralmente é só um cirurgião, um oncologista que acaba se atentando a esse tipo de situação, né? Que tem que fazer a marcação ali do linfonodo para a gente fazer a retirada com ampla margem de segurança. Isso. Então, além do que a gente está trabalhando, né, com o tecido da mama que está sendo removido, também são removidos os linfonodos. E o tecido tumoral, assim como os linfonodos, vão para análise. Então, a gente manda para biópsia, né, o exame histopatológico, que todo mundo conhece como biópsia. Então, dessa biópsia que a gente vai saber se essa paciente vai precisar de uma quimioterapia ou não depois, né? Se a gente vai precisar entrar com algum outro tratamento associado além da cirurgia. Sim, por isso que hoje, atualmente, quando a gente diagnostica lá na clínica tumor de mama, a gente não opera se o tutor não aceitar encaminhar aquela amostra para o histopatológico, porque às vezes ele acha que só fazendo a retirada ali, pronto, acabou o problema. Não. A gente pode ter um problemão lá na frente, porque se é um tipo de tumor mais agressivo, que tem um comportamento mais invasivo, na maioria das vezes tem que entrar com a químio, né, adjuvante ali, para a gente tentar assegurar ao máximo ali a evolução dessa doença. Então, por isso que é importantíssimo. E muitos veterinários que não são oncologistas, que acabam abraçando esse tipo de cirurgia, às vezes faz a retirada da mama lá e descarta aquele material, não envia para biópsia. É muito triste, porque eu pego bastante isso na rotina. Aí chega lá na clínica já com uma metástase ou com algum problema ali no próprio local da cirurgia, e aí a gente fica muito de mãos atadas, porque a gente não sabe com o que a gente está lidando, né? Naquele primeiro momento. Exato, né? De onde começou tudo isso? Qual foi, né, o primeiro momento, qual que era? Sim. A gente só sabe das consequências. Sim. E aí isso limita bastante as nossas condutas. Sim. E aí a quimioterapia, ela é igual para humano? O humano, na hora que começa a receber a quimioterapia, em alguns casos, né, fica mais prostrado, cai o cabelo, né? No animal é assim também? É um tipo de terapia que é uma terapia que a gente chama de citotóxica. O que quer dizer isso, né? Ela mata a célula. Então, realmente, são medicamentos que matam as células. Sim. E elas não são... ela não é específica para matar a célula do câncer. Elas vão matar todas as células que estão com alta taxa de replicação. Então, voltando lá no começo da nossa conversa. Então, que é uma característica do câncer. Sim. Por isso que são recomendadas esse tipo de droga para tratar o câncer. Sim. Então, efeitos colaterais podem acontecer por essa característica. E aí, os efeitos vão depender muito de qual tipo de quimioterápico que está sendo administrado. Sim. Por isso que não é uma receita de bolo, né, Mária? A gente vai avaliar de acordo com aquele tumor, né, ou com aquele câncer, quais são as possibilidades de quimioterápicos, a gente vai avaliar a condição do paciente, vai haver necessidade de exames, né, para a gente investigar a função renal, função hepática, se tem algum foco metastático. Então, tudo a gente vai levantar, né, todo um contexto para a gente definir qual a melhor droga e conversar com o tutor dos possíveis efeitos adversos, né? O bom que para os pets, a gente não tem a correlação emocional, né? Então, assim, o fator, às vezes, de você falar isso para o tutor, olha, você está com câncer, ele já se vê numa situação, assim, né, de morte, às vezes, né, de que não vai sair disso, que não vai conseguir superar, e o pet não, né? Ele não tem essa consciência. Não tem essa consciência. Então, chega lá na clínica, é dia de sessão de quimioterapia, tá abanando o rabinho, tá lá todo alegre, saltitante, né? Então, essa questão emocional também ajuda muito. Mas o protocolo ele é bem individualizado. Isso. E um dos estigmas, né? E às vezes eu vejo isso com colegas de profissão, né? Que falam, nossa, foi eu entrar com a medicação tal que o animal voltou a comer. Falo, não, foi por causa da químio. Ele tomou a químio e voltou a comer. Sim. A pessoa fala, imagina, mas vai tomar a químio e vai ficar ruim. Sim. Falo, olha, os efeitos colaterais podem acontecer, mas a gente está recomendando essa terapia, por quê? Porque existe um tumor que está acabando com a saúde desse animal. Se a gente não tratar isso, não vai ter como a gente melhorar mais nada. Sim.
né? Então, é o caminho pelo qual a gente precisa seguir. Sim. Mas é difícil de entender. Muitas das vezes, até com os colegas, eles ficam céticos, né? Sim. E por isso que é importante, né? O tutor que está nos assistindo ter referência no profissional na qual vai buscar Sim, isso. Porque sim. é um procedimento... a pessoa tem que ter muita responsabilidade, Sim. né? No tratamento, no acolhimento e tudo mais. Sim. Muito bacana. A gente está caminhando quase para o final, né? E aí, colocaram para mim aqui algumas perguntas para vocês responderem. Se é mito ou é verdade, tá? Ok. Se tiver alguma pergunta que saia fora, pode responder também. Não, nada a ver, tá bom? Então vai ter mito, verdade, nada a ver. Vamos lá, para a primeira. Castrar depois que o tumor aparece impede que ele volta? Mito, né? Mito. Mito. Não impede. Não impede. O ideal é que nem a gente conversou anteriormente. Perfeito. É Precoce. Precoce. Tumor pequeno não precisa tratar. É até ele crescer, ficar inoperável. E Depois aí, não tem mais o que fazer, a gente fica então, ali. mito. também. Quanto menor for o tumor, é o melhor momento para a gente tratar. E muita gente chega no consultório, mas é só um carocinho aqui, vamos observar. Não, é o momento ideal para a gente investigar, saber realmente com o que a gente está lidando. Sim. Porque às vezes a cirurgia cura o problema, Aham. né? Então, é E mito. a evolução, ele pode ser rápida ou pode ser lenta? Depende do tipo do tumor? Depende. Tá. Próximo. Gato quase não tem tumor de mama. Mito. Mito. É mais raro, né? É mais raro. Mas gato também pode ter. Então, assim, isso também é interessante de falar, porque as gatas que não são castradas, ela tem 7 vezes mais chances de ter câncer de mama. Então, assim, para a gata é muito importante a castração precoce. A gata é fundamental. A gata eu não falo para deixar ter um cio. Eu também fico muito receosa com a gata entrar no ciclo, porque para a gente ter algum problema depois de mama é muito complicado. E o câncer, né, como a Mari pontuou no começo do podcast, ele costuma ser muito mais agressivo. Então, por isso a importância da castração precoce na gata. Então, embora ele não seja tão frequente na nossa rotina, quando ele aparece, ele vai ter um comportamento agressivo. Legal. Próximo. Quimioterapia deixa o pet muito mal. Mito. Não deixa. Mito. A gente acabou de conversar agora. Sim, é algo que assim é muito individualizado, né? Toda uma questão de deixar o tutor preparado, né, para os possíveis efeitos adversos, mas é o que vai trazer qualidade para o pet naquele momento. Perfeito. Doutora, tem algum assunto que a gente não abordou que você queira trazer para enriquecer esse episódio? Ainda mais, né? Porque a quantidade de informação que trouxe, fantástico. Poxa, Fer, não vem nada assim. Não, acho que é bater na tecla, né, Mari? Ainda mais a Mari que também trabalha nessa parte dos pacientes, né, mais crônicos, né, nos pacientes já da terceira idade. A questão, né, da prevenção. Sim. Né? Se você vê que tem um problema ali, que está sendo recorrente, que está difícil ali, né, de estabilização, já é um sinalzinho de alerta, né? Não pensando só no tumorzinho de mama, mas é hora da gente procurar um profissional, né, mais capacitado para essa parte, para a gente tentar, né, avaliar no contexto geral e se precaver para esse tipo de problema, né, para não evoluir para um câncer. A ideia é a gente trabalhar em parceria também com o clínico geral, né? Porque quanto mais cabeças aí nessa hora, melhor. E outra, o clínico geral tem um histórico de vida desse animal, também tem esse fator emocional com a família. A gente sabe, nossa profissão, a gente acaba fazendo elos mais fortes com os tutores. Sim. Então, é importante agregar também as pessoas e não separar. Sim. Né? Sim. A gente vai sempre trabalhar em parceria, em conjunto. Então, toda vez que você vê algum tipo de doença, você já passou por um tratamento, volta, acontece de novo, hora ou outra está ali mais uma vez. É legal procurar um atendimento especializado que vai te ajudar a entender o que está acontecendo, né? E o que hoje eu vejo, a gente tentar trazer um pouco mais dessa nova concepção, né? Que é o quê? Em vez da gente tratar as doenças, a gente buscar promover saúde. Sim. Né? Então, é claro que isso está começando dentro da medicina humana,
para a gente estar engatinhando, mas a gente já tem bastante informação a respeito do assunto para poder conseguir pôr em prática de forma ética com os nossos pacientes também. A gente quer viver o máximo de tempo possível com eles e com qualidade, né? Exato, exatamente. Show de bola. Doutora, aonde que o pessoal que está nos assistindo pode te encontrar? Tem as mídias sociais, né? Então, o @pet, _balance. Vocês podem ter contato e mais informações a respeito também do que a gente acaba trabalhando, oferecendo não só para os tutores, mas como também para os colegas, né? De novo, a ideia é sempre a gente trabalhar em parceria. Isso é muito melhor do que você querer trabalhar sozinho ou alguma forma nesse sentido, né? Então, se vocês tiverem algum interesse, quiserem saber mais algumas informações, lá a gente tem bastante novidade. Tem consultório em Bauru também? Faço atendimento nas clínicas parceiras. Sim, a Mari Isso. faz atendimento volante em clínicas parceiras. Muito legal. Doutora, muito obrigado. Agradeço assim, imensamente ter ficado esse tempo aqui conosco e enriquecer demais esse episódio. Eu Sim. que agradeço pela oportunidade. De novo, um carinho enorme poder estar aqui com vocês. E, poxa, falando de uma coisa que a gente gosta tanto, né? Já foi o que nos uniu. Sim. E poder estar aqui, a gente ter a oportunidade também da gente expor tudo aquilo que a gente veio galgando durante esses anos, né? Sim. É uma oportunidade muito legal. E sempre que for para a gente promover informação, ciência, educação, é sempre uma ótima oportunidade para poder estar junto. Sim. Bacana. Doutora, muito obrigado aí por mais um episódio entregue. Eu que agradeço. Agradeço novamente a Mari por ter vindo nesse episódio, enriquecer ainda mais sobre o tema. Eu não tenho nem palavras, porque foi assim, o jeitinho da Mari, assim, a forma como ela conduz com os clientes, com os pacientes, foi sempre o meu espelho. Então, assim, estar com ela aqui, eu até me emociono, porque foi com ela que eu aprendi a ser médica veterinária. Foi com ela que eu aprendi a lidar com os pacientes, a lidar com os tutores. Então, assim, eu tive uma ótima referência no meu começo de carreira, porque a Mari sempre esteve junto comigo. Então, assim, agradeço imensamente, Má. Assim, você também me deixa difícil não ficar emocionada, né, Fê? Que é isso, eu tenho o maior orgulho, é um super privilégio poder ter toda essa parte na sua história e você também na minha. Sim, obrigada. E aí, o papel é comigo agora para finalizar esse episódio. Estamos entregando mais um episódio aí que hoje nós falamos sobre um pouquinho da parte oncológica, sobre câncer de mama. E você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, também não esqueça que estamos nas redes sociais. A gente está no Instagram, está no YouTube. E os episódios toda quinta-feira, às 16h30, no YouTube, no Spotify. Acho que nesses lugares aí. Mas enquanto tem dúvida, manda uma mensagem também que o pessoal da clínica vai estar à disposição para poder esclarecer. Tudo bem? Valeu, obrigado e até já! Nosso Papo Pet não termina aqui. Semana que vem tem mais.